Muita gente acha que o valor da aposentadoria é definitivo, mas erros do INSS podem diminuir o benefício. E para explicar como pedir a revisão deste valor, está aqui comigo no estúdio Amanda Mann, advogada. Bem-vinda. Bom dia, Lu. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Eu acho que isso é um assunto de interesse geral, né? Muitos aposentados, mas como identificar, Amanda, já começo te fazendo essa pergunta, se existe ou não um erro nesse benefício? Olha, na verdade, a identificação é um pouco complicada, porque precisa de uma análise nos cálculos, né, na concessão ali desse benefício, e para isso é indispensável a orientação do advogado para saber se os cálculos estão incorretos, né? A revisão, nada mais é que um processo pelo qual o beneficiado vai até o INSS, pede uma nova revisão ali do valor da sua aposentadoria, caso exista um erro, o INSS precisa corrigir. Todo beneficiado pode solicitar essa revisão ou depende muito de caso para caso, Amanda? Olha, todo beneficiado pode pedir desde que exista um fundamento jurídico, né? Caso se perceba que houve um erro no valor da aposentadoria, se o cálculo foi utilizado de forma incorreta, aí ele tem esse direito, sim. Geralmente, quais os erros mais comuns e por que eles acontecem? Porque eu vi aqui que o próprio INSS comete esse erro, né? É verdade. São vários erros, na verdade, que podem ocorrer ali no momento do cálculo. Mas os erros mais comuns ocorrem quando o INSS não considera alguns vínculos, não considera períodos trabalhados, né, e valores também percebidos pelo aposentado durante toda a sua vida. E aí, com isso, o cálculo é feito de forma incorreta, porque se no INSS, se no sistema não consta os valores reais, então provavelmente o cálculo vai ser feito de forma incorreta também. Identificado esse erro pelo próprio INSS, esse beneficiado, ele recebe esse valor retroativo que não recebeu? Olha, na verdade, o erro, ele dificilmente será reconhecido pelo próprio INSS, né? Nunca é assim. Então, Não é tão fácil, não né? é tão Como se simples, imagina. verdade. Então, sim, o beneficiado, o intuito da revisão é aumentar a sua renda mensal, né? A renda mensal do benefício. E se for constatado realmente que houve uma omissão, um erro no cálculo, ele vai receber os valores retroativos, né? Também preciso comentar que vai ter o período de 5 anos ali, que é a prescrição quinquenal que a gente conhece, para receber esses valores retroativos. Então, se houver realmente a omissão ou erro, ele vai receber os retroativos. Vamos falar do passo a passo, né? Se um aposentado tiver, olha, eu estou com dúvida se esse valor aqui está correto, o que ele precisa fazer? Queria que você falasse passo a passo para facilitar a vida do aposentado que está acompanhando a nossa programação. Certo, essa pergunta é muito importante. Ele precisa reunir toda a sua documentação. Inicialmente é uma documentação pessoal, né? Documentações mais simples, como a carta de concessão do benefício, como a sua carteira de trabalho, né? Contratos de trabalho. Às vezes a pessoa teve uma causa ganha na Justiça do Trabalho que influencia no valor da aposentadoria. Então, precisa reunir toda essa documentação e buscar seu advogado de confiança. Após isso, o advogado vai fazer a análise do documento, vai refazer todos os cálculos e verificar a viabilidade da revisão, né? Mesmo com tudo isso em mãos e o INSS identificar que teve esse erro e não modificar, o que é feito? Geralmente, se o INSS reconhecer que teve a omissão, o próprio INSS vai conceder, né, a revisão. Mas, como a gente sabe, às vezes não acontece dessa forma, às vezes a gente tem o pedido negado pelo INSS e aí é o momento de entrar na justiça e conseguir seus direitos através do judiciário mesmo. É muito comum isso acontecer? É bastante comum, porque às vezes o próprio segurado, o próprio aposentado, no momento do benefício, no momento de pedir a aposentadoria, não leva toda a sua documentação, né? Às vezes não leva documentação rural, não leva a sua documentação que consta o trabalho exercido de forma especial, e o INSS não tem as informações e acaba não concedendo o direito da forma correta. Ou mesmo quando leva essas informações, o INSS pode ignorar algumas questões importantes e aí não concede da forma correta. Só para a gente finalizar, o que esses beneficiados precisam ficar atentos, né, neste caso, para não ter esses valores perdidos?
Olha, a atenção, na verdade, é durante toda a vida. Precisa se atentar ao extrato de contribuições do INSS, verificar se todo o seu período de trabalho está ali, porque o INSS calcula ali o período trabalhado durante toda a vida. Então, às vezes eu posso ter trabalhado num determinado tempo e aquele salário foi colocado lá de forma incorreta. Então, é uma análise que precisa ser feita periodicamente para não correr o risco de precisar lá na frente pedir a revisão. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada.